A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez para poder trazer uma mensagem de Deus ao seu coração, à sua família, à sua casa. O nosso desejo é que o Espírito do Senhor possa te dar paz, falar a sua vida e te encher de alegria e principalmente de esperança. Nós vivemos principalmente esses últimos dias e no decorrer do dia da semana, no decorrer dos dias que estão se passando, nós vemos que a cada dia nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, para a adoração, para termos uma comunhão com Ele, para buscarmos na realidade fé. Porque eu sei que você e eu, como muitas pessoas estão aqui, nós sabemos que na realidade nosso coração tem sido encharcado, né, de anúncios, mais documentários, e sem contar a nossa própria humanidade. Nós como homens, como seres, como pessoas, deixamos que o instinto, né, também passa a trazer peso e angústia nos nossos corações. Mas hoje é o dia chamado Dia da Ressurreição. Hoje é o primeiro dia da semana, domingo, na qual não que hoje seja esse dia especial e que nós devemos comemorar. A ressurreição de Jesus deve ser todos os dias. Mas hoje, em especial, nós tiramos um tempo para lembrar da paixão de Cristo, que foi na sexta-feira, da sua morte. E decorrer desses 3 dias, nós vimos que hoje é o dia chamado dia inaugural, o dia em que Jesus pronuncia, levanta-se e ele dá ao seu povo, à sua igreja, ele dá ao mundo, ele dá aos discípulos aquilo que nós podemos dizer que a sua fé, a sua morte no Calvário não foi em vão. E é sobre isso que nessa noite eu queria te abençoar. Enquanto você vai chegando, eu gostaria que você pudesse mostrar embaixo, fazendo favor, se o áudio está beleza, se está dando para ouvir, se não está caindo, para que a gente possa estar aqui nos ajustando. Nós estamos aí trabalhando com esse mundo virtual, então quanto mais você mexe, quanto mais você adquire experiência, mesmo assim acaba que a gente deixa alguma coisa a desejar. O importante é que a palavra de Deus não fique ruim, mas que a palavra de Deus alcance o seu ouvido, alcance a sua mente, alcance profundamente o seu coração. E nós estamos, mais uma vez, eu sempre tenho falado, quando nós fazemos as lives aqui, nós estamos fisicamente distantes, mas estamos profundamente pertos espiritualmente, numa só fé, numa só comunhão, entendendo que esse é o tempo que a Igreja de Jesus vive essa situação, esse momento que nós estamos atravessando e não temos como fugir. Por forças maiores, por decisões maiores, nós estamos vivenciando isso. E isso é que nos faz mais unidos, isso que nos faz mais próximos do ressurreto, daquele que vive, daquele que reina, e é onde nós temos essa garantia que todos os problemas e adversidade da vida não podem e jamais serão maiores do que a certeza que Deus tem para os nossos corações. Então eu gostaria de deixar uma palavra para você, uma palavra de Deus, a sua família, a sua casa. Se você puder acompanhar comigo, está lá no texto das Escrituras, em 1 Coríntios. Eu vou ler um versículo lá e depois eu vou voltar para cá, para o texto que eu gostaria de estudar com você nessa noite. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 14. Nós iremos ver um texto aqui da palavra do Senhor e depois nós vamos voltar para Lucas 24. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, 14 diz assim: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, é vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, é vã a vossa fé. Agora lá em Lucas capítulo 24, a partir do versículo de número 12, aliás, versículo 13,
Lucas 24:13, a palavra de Deus vai dizer assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Os 2 deles aqui eram os discípulos de Jesus. Estavam indo para o caminho de Emaús, distante de Jerusalém 60 estágios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam, discutiam sobre o próprio Jesus que se aproximava com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Esse texto, na verdade, é um texto pós-ressurreição. O texto do apóstolo Paulo, no capítulo 15, versículo 14, o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja de Corinto um pouco sobre a importância da ressurreição de Cristo e que ele, de fato, havia ressuscitado. E a esperança deles era a ressurreição, porque na ressurreição é onde teria a garantia do testemunho de quem era Cristo. Na ressurreição teria a garantia de que a fé deles não foi posta, não foi colocada absolutamente em nada vão, que a fé deles foram empenhadas e colocadas e lançadas entre um fundamento verdadeiro, e esse fundamento é Cristo ressurreto. Cristo em nós, esperança da glória. A ressurreição também era a garantia da militância dos discípulos, da luta dos discípulos, do combate dos discípulos perante os imperadores, perante uma sociedade injusta, perante aqueles que haviam crucificado Jesus. Mas aqui nesse cenário nós podemos entender algumas coisas importantes do que de fato a ressurreição impactou, ou de fato que a ressurreição trouxe, ou pelo menos tem o propósito de trazer quando os discípulos estão na expectativa, ou na iminência, de que a fé deles no ressurreto não ia se acabar num túmulo, que eles não iam acreditar num Cristo ressurreto, de repente a fé deles seriam como bolha de sabão. Uma esperança rápida, uma esperança de 3 anos, que foi o tempo que eles andaram com Jesus, e de repente na sua morte aquilo tudo acabasse, aquilo tudo não tivesse existindo. Mas o contrário disso nos mostra que o fato da ressurreição iria afetar, como afetou e afeta até hoje, primeiramente a mente de toda uma sociedade, a mente dos discípulos principalmente que estavam perto de Jesus, as mulheres que estavam do lado de Jesus. Então aquela ressurreição, de certa forma, afetaria o seu psicológico. Liberaria um dispositivo na mente deles de que tudo que eles estavam vivendo nesses anos com Jesus e que eles vivenciaram através das ministrações, das pregações, do ensino, da comunhão, da ressurreição de algumas pessoas, da cura de algumas pessoas, tudo isso diretamente afetou a mente deles. O emocional deles iria crescer. A mente deles iriam desenvolver. O pensamento deles seriam agora pensamentos mais solidificados, pensamentos mais constantes, pensamentos mais firmes. Eles não andariam mais pelo instinto do cérebro, nem pelos desenhos do seu próprio coração. A ressurreição também afetaria uma sociedade. Jesus não estava criando uma nova religião, ele não estava abrindo uma nova igreja. Ele só estava vindo para cumprir aquilo que os apóstolos, aliás, que os profetas haveriam de falar a respeito dele, outrora, do que ele viria em Israel, do que ele seria para Jerusalém, do que ele seria para um povo, para uma nação. Então tudo aquilo que a sociedade criou no seu coração, o desejo por uma restauração ética, uma restauração moral, uma restauração espiritual, uma restauração que transformasse a alma, que fizesse uma sociedade nova, porque desde então aquela sociedade já não valia nada. Aquela sociedade já havia perdido todo o foco, já havia perdido toda a esperança de uma salvação pós-messiânica. Aquela esperança escatológica de que haveria um Cristo, um ressurreto, um Deus encarnado, um homem que comeria, beberia, viveria e morreria entre os homens, estava por vir.
A mentalidade deles muda. A sociedade começa a mudar. Aqueles que eram marginais, que estavam na margem, e essa palavra marginal muitas vezes é usada no vosso vocabulário como dizer pessoas maldosas, ladronas, sei lá o que, traficantes, e aí por aí vai. Mas a palavra margem ou marginal é aqueles que estavam longe da sociedade. Aqueles que não tinham direito à comida, à bebida, aqueles que estavam no anonimato, estavam escondidos, estavam sem abraço, sem afeto, sem carinho, sem amor, sem conhecimento, sem importância, sem nome. E a sociedade começou a mudar a partir do momento que a esperança da ressurreição, ela começa a soar nos ouvidos dos discípulos da igreja, de que o Filho de Deus certamente seria entregue nas mãos dos malfeitores, certamente seria enganado, cuspido, traído, invejado, mas ao mesmo tempo, esse mesmo Deus seria novamente arrancado do túmulo, vivo novamente, para que a sociedade que ali estava pudesse se afastar de toda religiosidade, de toda frustração, de todo medo, de toda ambição dos imperadores e dos fariseus religiosos da época. A ressurreição afetaria uma sociedade que não tinha mais valor para o pobre, não tinha mais valor para a prostituta, não tinha mais valor para o mendigo. Como o Bartimeu, que era mendigo, vai até Jesus, a sociedade muda com a presença de Bartimeu. A prostituta que cai aos pés de Jesus em João 4, que era considerada como adúltera, e ali Jesus a perdoa, Jesus a cura, Jesus dá água da vida para ela, e ela volta para Samaria, a sociedade muda através dela. O que a ressurreição de fato mudaria? A mente, a sociedade, e mudaria uma palavra-chave importante, mudaria o entendimento das Escrituras, ou seja, a ressurreição traria uma revelação. Nós cremos numa revelação. Nós cremos numa revelação que não está na mente de teólogos. Nós cremos numa revelação que não está presa a um papa, a um bispo, a um Vaticano, a um Estado. Nós não cremos numa religiosidade que está empenhada e está presa entre estruturas simplesmente humanas, de vínculos internos e sociais. Nós não estamos presos a doutrinas humanas, a leis que nós estabelecemos ou que nós fazemos. Nós estamos diante de uma revelação espiritual, de um livro sagrado, de uma mensagem proclamada que ele vive, de uma mensagem de uma ressurreição que na mente humana não é capaz de decifrar, pensar, entender, compreender, porque isso tudo é tão pequeno. E Jesus prometeu que aqueles que não tinham olhos viriam ter, aqueles que de pouca educação, pessoas que não tiveram uma formação, analfabetas, pessoas que às vezes não têm muita compreensão de intelecto, ou de formação cultural, ou social, ou de uma faculdade, mas elas conseguem compreender porque a palavra de Deus ela é revelativa. Ela é uma palavra que entra na alma, ela é uma palavra que entra dentro de você, é uma palavra que te traz algo novo, concreto, real, verídico e forte. É esta mesma revelação que muitos, até o capítulo de número 1 ao capítulo 8, o apóstolo Paulo, que é considerado um dos homens mais cátedras da época, mais entendidos, um homem que era fariseu polido nas escrituras, de letra, sentou aos pés de Gamaliel, de entendimento, era da tribo de Benjamim, de compreensão, nasceu mamando nas tetas da religião, com toda a compreensão humana, com toda a compreensão racional, um gênio, um sábio, mas que diante da revelação de Deus não entendia absolutamente nada, ao ponto do Cristo ressurreto, o pegar no caminho de Emaús, aliás, do caminho que ele estava indo até Damasco, e lá a revelação de Deus vinha à sua alma. E lá os céus desceu ao coração do apóstolo Paulo. E o homem caiu de joelhos cego, dizendo: o Cristo ressurreto me persegue. Porque a mensagem de Deus é uma revelação espiritual. Pelo amor de Deus, entenda isso. Nós não praticamos um credo, um compêndio
de um estatuto, de uma instituição, de umas regras humanas, que da invenção da mente humana e do coração do homem nós queremos estabelecer para que as pessoas vivem, para que as pessoas creem, para que as pessoas se convertam. Não, isso é lavagem cerebral. Isso é ensino de carne. Isso não tem poder diante do pecado. Isso não tem poder diante da vida. O que nós cremos é numa revelação divina. É algo sobrenatural. É algo que nos foi dado. É algo que nos foi oferecido. É algo que nos escolheu antes do mundo existir. Deus já tinha um propósito. No beneplácito da tua vontade, Ele já queria você. Ele já queria a sua família. Ele já estaria te perseguindo. A palavra do Senhor diz que quando o homem peca, quem quer ir atrás do homem é Deus. Quem está atrás do homem hoje é Deus. É o Espírito Santo em Jesus, tentando o tempo todo trazer as ovelhas perdidas da casa de Israel para o teu aprisco. E você nessa noite pode ser uma ovelhinha que está desgarrada. Você pode ser alguém que um dia conheceu Jesus, mas está longe da revelação da sua graça. Você que está agora no mesmo túmulo, que Jesus saiu de lá, mas é você que está morto nos seus delitos, nos seus pecados, nas suas vontades. Mas essa noite Deus me trouxe aqui para te dar essa palavra. Onde você estiver, se há um propósito de Deus na sua vida, Ele vai atrás de você, porque a revelação de Deus, ela vai ao teu encontro. Não pode nada nos afastar do amor de Deus. Ele vai te buscar. Ainda que estamos desprovidos de uma igreja fisicamente, ainda que estamos presos invisivelmente com cadeias ou com correntes invisíveis domiciliares dentro da nossa casa, mesmo assim a palavra de Deus ela não está presa. A palavra de Deus ela é livre. A palavra de Deus ela chega à sua casa, ela chega na sua mente, ela chega no seu trabalho, ela chega onde você está, porque esse é o desejo de Deus, salvar você, te buscar novamente através da revelação da palavra dele que é poderosa. Mas antes da revelação da ressurreição, o que ocorre na vida de quem ainda não teve essa experiência de ressurreição? Volto a falar como eu disse na introdução. Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 14, diz que se nós não crermos na ressurreição e não vivermos ela, a nossa fé é em vão. Quantas fé que são hoje em vão? Quantas pessoas hoje que a fé deles estão em Confúcio, estão em Allan Kardec, estão em Maria, estão num homem, estão crendo e apostando num falso profeta. Vamos pensar que todas essas religiões estão corretas, do ponto de vista social e religioso. Mas do ponto de vista espiritual, nós temos uma garantia de que o túmulo de Jesus Cristo, hoje que se inaugurou, ou é este dia que nós comemoramos a Páscoa, esse túmulo está vazio. Esse túmulo não tem nada mais do que uma simples imagem de um Cristo que foi colocado lá e que virou simplesmente pessoas que fazem caravanas, que fazem romarias e que vão a Jerusalém, mas dentro daquele túmulo não há absolutamente mais nada do que poeira, não há absolutamente mais nada, porque Deus o tirou dos grilhões da morte, o ressuscitando e fazendo ver que Ele é Senhor dos céus e da terra. E que essa é a garantia de que Ele vive e podemos crer no amanhã. Se a ressurreição não tivesse vindo a nós vemos esse episódio que eu li aqui no Lucas 24, versículo 13 em diante, que dois discípulos, que são discípulos de Jesus, eles saem de Jerusalém e de repente eles começam a andar numa certa aldeia próxima de Jerusalém, porque Jesus falou com eles para eles ficarem em Jerusalém e recebessem o poder em Jerusalém, porque após os 3 dias ele ressuscitaria e ele voltaria para Galiléia, e lá todos o veriam como ele havia dito. E nesse instante aqui, nós vemos que algumas mulheres saem, elas vão ao túmulo, lá está Maria Madalena, lá está Joana, e elas tentam entrar no túmulo, procurar por Jesus, pelo corpo de Jesus. E nesse instante esses discípulos falam, quer saber de uma? Vamos para Emaús, porque nós agora não podemos ficar aqui perto de Jerusalém, porque assim como mataram esse homem, vai matar a gente também. E até agora já deu horário, nós não vimos ele não apareceu. Vamos embora. Vamos seguir o nosso caminho.
Na realidade, quando nós não cremos mais na ressurreição, os nossos olhos passam a ser cegos em relação a Jesus. Escute só, há quantas pessoas hoje que ainda estão cegas espiritualmente? A Bíblia diz que eles estavam andando, no versículo 14 do capítulo 24, que os seus olhos eram impedidos de ver Jesus. Jesus está na direção dos dois discípulos que saem de Jerusalém, dos dois homens que saem de Jerusalém e vão para uma aldeia. E caminhando em direção à aldeia, esses dois discípulos estão do lado do mestre, do seu Senhor, mas eles não conseguem perceber de um lado ou do outro que quem estava de fato do lado deles era o próprio Jesus ressurreto. E ali eles vão conversando e vão dizendo, olha, você ficou sabendo que aí em Jerusalém teve um homem que crucificaram ele, que mataram ele, mas que na realidade até agora não chegou, mas os olhos estavam impedidos. Quantos olhos hoje estão impedidos de ouvir o Evangelho? Quantas pessoas da sua casa que você fala há anos do Evangelho e os olhos são como escama? Quantas profecias nos foram apresentadas de que essa epidemia, de que essa pandemia, de que esse caos social, de que esse caos econômico está escrito na palavra de Deus e as pessoas continuam com os olhos vendidos, fechados? Eles insistem em dizer que foi um erro da China. Eles insistem em dizer que é um erro até do Bolsonaro. Eles insistem em dizer que é um erro humano, mas não percebem que Jesus disse que no final dos últimos tempos, os dias contados para a glória de Deus seriam um tempo em que essas coisas haveriam de vir: guerras, morte, peste, fome, epidemias, pandemias, tudo isso. E Jesus afirma, é mister, é prudente, é certo, é correto, que isso tem que acontecer. Mas diante da ressurreição, quando nós tiramos a realidade dos olhos para a ressurreição, e lembre que a ressurreição é a esperança, a ressurreição é a garantia, a ressurreição é a morte de Cristo que sai de um túmulo e me dá o direito de que Ele está comigo. Mas se eu não consigo olhar nessa perspectiva, se eu não consigo olhar nessa visão, a minha fé passa a ser morta, a minha fé passa a ser estática, a minha fé passa a ser sem nenhum tipo de influência. Porque o texto das Escrituras está dizendo que os olhos deles estavam fechados. Outrora, não só os olhos estavam fechados, o cego, mas também os seus ouvidos estavam tapados. No versículo 25 do capítulo 24, o texto das Escrituras vai dizer assim, capítulo 24, 25 de Lucas, Lucas 24, versículo 25, a palavra de Deus vai dizer lá, e então lhe disse Jesus, honestos e tardios de coração, para que crê que tudo o que os profetas vos disseram. O interessante aqui é que no caminho de Emaús, todos que estavam caminhando ao lado de Jesus, caminhando com Ele, vivendo com Ele, não estavam entendendo, é como se tivesse uma cera espiritual no ouvido. É como se tivesse tapado a audição da revelação. É como que eles estivessem andando do lado de Jesus e dizendo, Jesus, tudo que os profetas falaram não existe. Tudo que esses pastores estão pregando é balela. Tudo que esses crentes estão cantando, adorando nas igrejas, isso é vão. É como se as pessoas não estão acreditando nas mensagens espirituais, não estão acreditando que um dia esse mundo vai entrar em colapso e que as coisas vão ceder e que um novo reino vai se apresentar. As profecias da palavra de Deus, é como se ninguém estivesse dando créditos às escrituras da palavra de Deus. Elas estão em casa, mas estão fora das revelações de Deus, não estão abertas ao Evangelho, não estão abertas a ouvir hinos de adoração. Elas têm mais prazer numa música mundana, têm mais prazer em palestras motivacionais, têm mais prazer em estar no ambiente de serviço, de trabalho, têm mais prazer em ser dono de uma empresa, têm mais prazer e glória no poder do dinheiro que ela possui do que aos pés da palavra de Deus. Sem ressurreição,
As escrituras não têm mais garantia, eles não tinham mais garantia. A palavra está dizendo no versículo 25 que eles não criam mais nos profetas. Quantas pessoas estão sendo profetas na sua casa? Quantas pessoas te falam do amor de Deus? Quantas pessoas te influenciam para o caminho da verdade? Quantos conselhos nós damos para os nossos filhos? Quantos conselhos os pais dão para os filhos? Quantas palavras? Olha, meu filho, não faz isso. Olha, minha filha, não faz isso. Olha, não casa com esse camarada. Olha, com essa mulher. Olha, para que trabalhar tanto? Para que tanta loucura? Para que tanto desejo carnal? Isso tudo vai ficar na terra. Isso tudo vai ser lixo. A palavra de Deus em Provérbios diz: o que adianta o ouro e o dinheiro do tolo no dia do juízo? Vai servir para nada. Sem a ressurreição, os camas, sem a ressurreição, os ouvidos tapados, sem a ressurreição, eles não criam no testemunho das mulheres e de quem havia visto Jesus ressuscitado. A palavra do Senhor vai dizer assim no capítulo 24, a partir do versículo de número 25. Então disseram, aliás, 24, a partir do versículo 22, e em verdade também que algumas mulheres das que com eles estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. Olha só, sem a ressurreição somos cegos espiritualmente. Se não houvesse ressurreição, somos surdos. Se não houvesse a ressurreição, nós não cremos no testemunho de milhares e milhares e milhões de pessoas que esse Cristo encontrou com elas e mudou o caminho delas. Quantas pessoas que hoje você conhece, que foram aos pés de Jesus e são mudadas? Quantos lares de homens beberrum, brigalhão, e jogavam dinheiro fora, esculachavam a família, falavam mal dos filhos, eram mal trabalhador, mal pagador, eram pessoas como seres humanos difíceis de convivência, difíceis de contato, e que hoje estão aí transformados, mudados para uma sociedade. Porque a ressurreição nos dá essa garantia de um testemunho, de uma mudança dentro de nós. Quando não queremos mais da ressurreição, pela sua própria natureza você não muda. Pelo seu próprio desejo, esforço humano, dentro de nós não há regeneração. É impossível você chegar diante de Deus ou diante dos homens e querer ser uma pessoa diferente, se a graça de Deus, se o Espírito de Deus, se a misericórdia do Senhor não entrar na sua alma e te ressuscitar e lhe fazer uma pessoa nova, uma pessoa com a mente mais aberta. O problema, gente, é que as pessoas elas estão simplesmente com um falso cristianismo. Nós estamos vivendo uma farsa de uma religiosidade vazia. Nós estamos vendo pessoas que adoram a Deus na igreja, pessoas que cantam, pessoas que até andam com a Bíblia debaixo do braço, que andam arrumadinho, mas dentro de casa são demônios. Na empresa são mal trabalhadores, são encrenqueiros, são ranzinzas, são pessoas difíceis, são orgulhosas, são avarentas, odeiam a própria vida, não tem paciência numa quarentena de ficar perto do filho, não tem paciência de ficar perto da mulher, entra num estágio de angústia, entra num estágio de desespero, quer fugir, quer sair de casa, não quer encontrar com ninguém, não vive uma vida simbolicamente correta, vive uma vida fraca, uma vida distante, arrotam o cristianismo por fora, mas por dentro são cisternas, são catumbas, são túmulos ocos, que não conseguem promover vida dentro de si. Sem a ressurreição de Jesus, nós só somos esses imbecis, esses homens carnívoros que se devoram um ao outro, que querem trabalhar pensando no direito do dinheiro do outro, que passam tapete no outro, que estão sempre aproveitando, estão sempre querendo como urubus em cima de uma carniça, aproveitar da desgraça alheia, da maldade do próximo. Outrora, se não possível, percebem agora nesse cenário de crise, os valores que estão de álcool gel, valores que deveriam ser reduzidos, os preços, os frascos, álcool gel em alguns lugares, começam a subir. O pique começa a subir. Se não, vemos um governo esquerdista
que tenta se opor ao outro governo. Eu não estou aqui defendendo o governo do presidente, ou muito menos o outro, eu não estou aqui fazendo a política, eu estou aqui pregando o evangelho, mas está nítido que há uma guerra por trás que não deixa de ser espiritual, onde alguns se opõem simplesmente para derrubar um presidente, para ficar no lugar, e por causa de uma desgraça, de um vírus, querem agora jogar a culpa no outro governo. Isso não tem nada a ver com Deus, isso não tem nada a ver com amor ao próximo, isso não tem nada a ver com carinho com a sociedade. Isso tudo são abutres, são gente nascidos do ventre do umbigo, vivem para si, morrem para si, ganham para si, mas graças a Deus que nós temos Jesus Cristo, que separou um povo dele eleito de boas obras. Graças a Deus por você, que Deus tem preservado no meio de uma geração impura, no meio de um povo impuro, para poder entrar na sua alma e lhe dizer: nós pertencemos a Jesus, e é Ele que é a ressurreição e a nossa esperança de glória. O que a ressurreição faz? Ela impede os meus ouvidos, a minha audição, ela não consegue levar o meu coração a crer nas verdades do Senhor, e ela me tira do caminho do propósito de Deus. Para que fomos criados? Você já parou para perguntar por que você foi criado? Qual foi o objetivo de Deus te criar? Primeiramente, precisamos entender que o propósito de Deus ter nos criado foi para a glória dele. Deus não precisava de mim nem de você. Aliás, Ele não precisa nem de mim nem de você. Ele é autossuficiente. Ele é autoexistente. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é eterno e coeterno. Ele é antes de todas as coisas. As coisas vivem porque Ele vive. As coisas passam a existir porque Ele existe. Ele é acima do homem. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele é o princípio, Ele é o fim. Deus não está carente de ninguém. Deus não está no céu falando: eu preciso de vocês lá. Eu preciso da humanidade. Ele não precisava de nada. Ele não precisava de ninguém, mas no entanto Ele nos fez com amor. No entanto, Ele quis se abdigar de um desejo dele mesmo, se dando em decorrência da humanidade e morrendo por ela. Ele cria e Ele morre, e Ele salva, e Ele continua te amando e querendo que você esteja do lado dele. Por que então nós nascemos? Porque Ele nos criou para a sua glória. Você foi criado para a glória de Deus. Você e eu fomos criados para glorificar a Deus. Quando você vai trabalhar amanhã pelo dia cedinho, você tem que olhar para o céu e falar: obrigado, meu Deus. Eu estou vivo porque o Senhor me criou como projeto do seu sonho. Você não foi criado para o governo, você não foi criado por causa do seu pai que quis ter você ou sua mãe, você não foi criado porque seu marido, você não vive pelo seu trabalho, você não vive para querer status sociais ou nome no meio da sociedade, você vive porque um ser divino e maravilhoso, com amor eterno, te criou e te escolheu para ser dele e possuído dele e devolvido para ele quando nós morrermos e ir aos braços do nosso Senhor. Por que você vive? Senhor, nós vivemos para Ele. No entanto, a não só vivemos para o Senhor, mas somos também criados e projetados para testemunhar o amor de Deus, para vivermos numa terra e neste mundo com uma proclamação no peito e na alma, dizendo: somos filhos da ressurreição, somos filhos de um Deus eterno. Mas esses discípulos do caminho de Emaús perceberam que Jesus um pouco não estava no horário do calendário deles e Jesus não tinha chegado ainda. Eles preferem construir os seus próprios caminhos, seu próprio destino. Nós vivemos numa sociedade que segue a sua intuição. O que é a sua intuição? Elas são iluminados pela mente, não são iluminados pela palavra. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas tomam a decisão que acham que tem que tomar, sem consultar Deus, sem consultar o Evangelho, sem consultar um grupo de pessoas, para saber de fato como eu devo gerenciar e organizar a minha vida. As pessoas fazem casamento baseado em artistas, as pessoas traem baseado em ícones do esporte, as pessoas largam família porque um certo guru ou um certo ídolo largou a mulher, por isso eu vou largar. As pessoas compram, as pessoas vendem, as pessoas possuem porque o meu vizinho comprou, porque o meu outro teado está melhor do que eu não posso ficar para trás, porque o meu cunhado está com um carro melhor do que o meu. As pessoas vão vivendo para os outros. No entanto, esses discípulos estão de volta para Emaús, um caminho que era o caminho da certeza deles, que era a certeza de ficar em Jerusalém, juntamente com os discípulos, e lá esperar o ressurreto. Eles decidem andar.
quantas pessoas hoje decidem caminhar pelas suas próprias pernas? E a Bíblia diz que o caminho do homem pode parecer perfeito aos seus olhos, mas o fim é morte e destruição. Há caminhos para o homem que parece reto. Há caminhos que para o homem parece que a decisão tem que ser aquela. Mas biblicamente Deus está dizendo não. Eu criei você, não foi para construir o seu caminho. Eu te criei, não foi para tomar as decisões que estão na sua mente. Eu te criei para fazer a minha vontade. Jesus estava com os discípulos dizendo: meus filhos, vocês agora são meus. Eu morri por vocês, eu paguei um preço. Eu fui colocado naquela cruz. Eu fui obediente ao meu Pai. Eu fui até a morte de cruz, simplesmente para ter vocês para mim, para construir uma sociedade para mim, para criar uma igreja para mim viver para vocês e vocês serem meus filhos amados. No entanto, Deus nos chama de filhos e de amigos, porque o amigo é aquele que está próximo, aquele que está partilhando das suas frustrações, dos seus desejos, das suas ansiedades, dos seus medos, das suas inconsequências. O discípulo está ali, o amigo está ali perto, para poder acalentar sua alma no dia do luto, para poder te confortar no dia da tristeza, para poder te socorrer no dia da necessidade, para poder te abraçar na hora da carência. Jesus estava com os discípulos dizendo: olha, meus filhos, eu não quero que vocês vão para Emaús. Emaús é caminho de frustração, Emaús é um caminho de decepção. Deus está dizendo para você nessa noite: não vá mais para Emaús, não vai mais para decepção, não volta nesse relacionamento que não é bom para você, não volta mais para essas amizades que só te fazem mal, não volta mais a mexer com essas drogas, esse vício, porque isso só tem jogado o seu dinheiro fora e tem lhe dado ressaca, tristeza, angústia, ansiedade do outro dia. Não volta mais para o caminho do mundo, porque é um caminho de lamaçal. Não volta mais para essas festas, porque é tudo aparência humana, é bajulação humana. As pessoas são más, as pessoas só querem aproveitar de você. Volte para a igreja, volte aos pés do Senhor, volte para a fé, volte para o Evangelho, volte para Jesus. Não busque o caminho de Emaús. Quando caminhamos no caminho de Emaús, nós estamos construindo as nossas próprias vidas. E cada vez que o ser humano constrói seu palácio, ele mesmo cai nele. Cada vez que o ser humano constrói seu mundo, ele mesmo se derrota nele. Judas quis construir o seu mundo, morreu enforcado. Saul quis construir o seu reino, morreu com uma lança em meio ao seu ventre. Todas as vezes que nós construímos o nosso mundo, a Torre de Babel foi construída, foi derrubada. Saddam Hussein construiu o seu mundo, foi derrubado. Stalin construiu o seu mundo, foi derrubado. Hitler construiu o seu mundo, foi derrubado. O imperador César construiu o seu mundo, foi derrubado. Todas as nações que fazem seu próprio mundo caem. Não há nação e rei que se prevalece diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus diz que Ele abate os príncipes. Deus diz que Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Seja humilde, meu irmão. Seja humilde, minha irmã. Humildade não é sinônimo de bobo. Humildade não é sinônimo de eu sou humilde, agora eu sou bonzinho. Não. Humildade é chegar diante de joelho e falar: Senhor, sem o Senhor nada eu posso fazer. A minha vida foi entregue ao Senhor. Meu coração é teu. Minha família é tua. Me receba em teus braços. Agora eu gostaria de concluir com vocês dizendo que a ressurreição, ela surpreendeu. O tema dessa mensagem deveria ser esse: surpreendidos pela ressurreição. O que é ser surpreendidos pela ressurreição? A Bíblia diz que esses discípulos no caminho de Emaús, eles foram surpreendidos pela ressurreição de Jesus, porque em Lucas 24, a partir aí do versículo de número 26 ao 30, mostra que Jesus entra na aldeia com aqueles meninos, com aqueles discípulos, com aqueles homens, e que quando ele entra lá, a experiência que ele tem naquele instante é de que aqueles homens que estavam em sua volta, a primeira coisa que acontece é que os olhos deles, as escamas dos olhos deles são caídos por terra, eles passam a ver. Quando nós temos a ressurreição de Jesus dentro de nós, nós olhamos
a vida e uma cosmovisão espiritual. Nós olhamos para a Bíblia com vida vindo para lá. Nós não lemos a Bíblia simplesmente um livro qualquer, ou um livro empoeirado, ou uma mensagem à toa, ou uma revista Veja, ou um jornal, não, ou uma constituição. Mas quando nós lemos a Bíblia, Jesus disse em João 5,39, examinai as Escrituras, porque nela tem o poder de Deus, a vida de Deus, está nas Escrituras. João capítulo 1, versículo 1 diz lá, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. As Escrituras é o verbo de Deus se encarnando e gerando dentro de nós essa certeza, essa convicção. O que você está fazendo agora, está ouvindo o Evangelho, ouvindo a pregação, ainda que estamos impedidos de ir à igreja fisicamente, entre os irmãos, adorando todos num templo, em comunhão, onde há o desejo de Deus para isso. Nós estamos numa quarentena, isolados, estamos isolados sim da igreja, estamos isolados sim de um ajuntamento de pessoas, mas não estamos isolados de Deus, não estamos isolados da palavra. A palavra é viva. Então, quando nós estamos diante da ressurreição, nós somos surpreendidos com a vida de Deus sendo gerada dentro de nós, porque Ele vai dando essa confiança. A palavra diz lá que do lado deles as escamas se tiraram e o calor das Escrituras começaram a aquecer o coração daqueles homens que estavam ali. Nessa noite, a minha oração, meu desejo, e o de Deus principalmente, é que hoje o calor das Escrituras encharque a sua alma nesse instante. A palavra do Senhor em Romanos 10:17 diz, a fé vem por ouvir e ouvir as Escrituras. Para gerar fé durante a semana, não é ouvir o que o Bonner diz no jornal, não é ouvir o que a CNN fala dos anúncios. A fé é uma leitura da palavra de manhã e você se alimentar. Hoje é o dia da ressurreição, o primeiro dia da semana. Jesus ressuscitou, aleluias, Ele está vivo e essa é a garantia que Ele dá para você e para sua família. Vá trabalhar de cabeça em pé, vá viver com felicidade na alma, vá crer que amanhã sua família pode mudar. Continua confiando que as coisas podem melhorar, que as trevas podem transformar em luz, que o luto pode transformar em alegria, que a mágoa possa se transformar em esperança. Jesus de Nazaré está com você. Por isso o caminho de Emaús foi um sinal de que agora eles tinham esperança dentro da alma. Salmo 119, versículo 105 diz lá, lâmpada para os meus pés e luz para a minha mente, a tua palavra. É a palavra de Deus, é o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho que não nos deixa tomarmos decisões precipitadas. É o Evangelho que é essa corrente que nos prende quando a nossa alma não quer mais as coisas de Deus. É o Evangelho que te amarra, que te segura. É essa âncora. Porque se deixar por mim, se deixar por você, nós já tínhamos tomado decisões precipitadas, nós já tínhamos jogado tudo fora, nós já tínhamos abandonado, porque os caminhos de Emaús se tornou um caminho de restauração, porque Jesus chegou lá. E Ele chegou lá e tirou eles da frustração, Jesus tirou eles do medo, Jesus tirou eles da insegurança. Nessa noite Jesus quer te tirar do medo, da insegurança, do futuro que está não nas mãos do homem, mas nas mãos de Deus. Ele quer e Ele te ama, Ele quer lhe tirar dessa aldeia e voltar você no centro da vontade de Deus, que era Jerusalém, o lugar deles. Segundo, o que a ressurreição, o que trouxe para aqueles discípulos que estavam ali, vendo Jesus ressuscitado, ou ora não estavam mais com Jesus morto, e nem com Jesus sendo apunhalado e jogado, mas eles estavam agora vendo Jesus vivo. O que experiência que eles têm naquele momento? É que eles passam a ter um momento de comunhão. Versículo 29 ao 32 do capítulo 24 diz que naquele instante, quando Jesus senta com eles na mesa, quando Jesus come com eles naquele instante, a palavra diz que eles percebem quando Ele parte o pão, e quando eles comem daquele pão, eles percebem uma presença real de um Cristo ressurreto. Isso prova que quando nós somos encontrados pela ressurreição de Jesus no Calvário, que morreu e que vive hoje, e essa é a mensagem que eu prego, essa é a mensagem que eu ensino, é essa mensagem que eu vou repetir falando, vou morrer falando, porque Ele vive, nós temos que crer, porque Ele vive, nós vivemos.
que naquele instante, aquela experiência de Jesus com aqueles homens deu a eles o direito de ter uma comunhão com Cristo. Ou seja, eles ganharam relacionamento com Deus. Escute-me só, você que não tem Jesus ainda, você que não conhece o Cristo ressurreto. A nossa fé não é blá blá blá, nossa fé não é de mentalidade humana, nossa fé é algo concreto, é algo real, que gera-se dentro do coração, ela sai de dentro para fora com explosão de amor, com explosão de fé, de certeza, de confiança. Os homens precisam se apalpar, eles precisam de madeira para pegar, tocar e ali cultuar uma divindade falsa. Os homens precisam de uma garantia no banco para poder viver no dia de amanhã no desemprego. Os homens precisam tocar em símbolos sagrados, religiosos, como nós vemos muita gente, pessoas fazendo procissões, romarias, etc. Mas nós que somos de Cristo não precisamos de nada disso. Nós só precisamos fechar os olhos, abrir a alma para Deus, confessar os nossos pecados, arrepender das nossas falhas e dizer: Senhor, me aceita. Foi isso que um homem na cruz do lado de Jesus falou: Senhor, lembra-te de mim quando estiverem no paraíso. E Jesus falou: te digo, hoje mesmo estarás comigo lá. Hoje mesmo eu vou inaugurar e você vai entrar comigo para a eternidade, eternamente. O que a ressurreição te dá? O direito de que você tem comunhão, que você tem alegria. A palavra de Deus diz: eu vim para te dar vida e vida em abundância. A palavra de Deus em 1 João diz: olha, alegrai-vos na esperança do Senhor. Ele diz outrora que Deus veio para que a nossa alegria fosse completa. Nossa alegria não é circunstancial. Não importa as circunstâncias em sua volta. Não importa as fortalezas que te prendam ou os obstáculos que te atrapalham. Quando você tem Jesus, quando você tem fé, dentro de você tem uma nascente de vida, tem um riacho de esperança, tem um vulcão de alegria, tem uma certeza da palavra que o seu ressurreto está aí na sua casa. Estamos impedidos de estar na igreja, mas ele não está impedido de estar com você, não está impedido de estar com seu filho, com seu marido, com a sua nora ou quem estiver do seu lado agora. Ele está aí, pertinho de nós. Tudo que Jesus queria é que o homem descesse e reconhecesse ele para que a fé viesse ao seu encontro. E por último, diz o texto no versículo 35 ao 30 ao 35, diz o texto que eles imediatamente voltam para estar com os discípulos no caminho de Emaús. Eles voltam para Jerusalém. Eles estavam em Jerusalém, frustrados, saem de lá, vão para Emaús. O homem frustrado sai de Deus e volta para o mundo. Mas eles estão lá, Jesus ressurreto vai atrás deles e busca eles novamente e traz eles para o propósito de Deus. Tudo que Deus quer é que na ressurreição Ele nos coloca no centro da vontade dEle. Tudo que nós precisamos é estar no centro da vontade dEle. Não temos que temer o mundo, não temos que temer o inferno, não temos que temer Satanás com as suas ardis, não temos que temer as consequências. Nós temos que saber se eu estou no centro da vontade de Deus. Filhinhos, em 1 João 5,14, é a certeza que nós temos que se oramos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Qual é a vontade de Deus para você? Quer pai, amar teu filho, amar tua esposa? Qual é a vontade de Deus para você, esposa? Ser submissa ao seu marido e amá-lo e honrá-lo? Qual é a vontade de Deus para você que é filho? Obedecer seus pais e no testemunho para que seus dias sejam prolongados? Qual é o desejo de Deus para a nossa fé? Que nós demos testemunho da ressurreição e pregamos e proclamamos a fé para uma geração perdida em meio caos. Eles voltaram para Emaús porque acreditaram na ressurreição. Saíram de Emaús e voltaram para Jerusalém. Volte para a casa de Deus. Pastor, mas não tem igreja aberta agora. Beleza, mas aí no seu lugar tem um Deus aberto para você. Tem a alegria do Senhor aí perto da sua casa. Seu Deus está aí pertinho do seu lado, querendo receber você novamente. Você que há anos não orava, agora é o momento de orar. Você que há tempos vivia frustrados, embaraçados com esse mundo, com os problemas dessa vida, é o momento de você ajoelhar onde você estiver e falar com o seu Deus e pedir perdão ao seu Deus e dizer para Ele: meu Deus, me ajude, eu quero voltar com o Senhor. Como diz Paulo, foi a mensagem que eu comecei falando, 1 Coríntios 15, 14.
Se não cremos na ressurreição, a nossa fé é em vão, porque cremos na ressurreição que estamos falando. Nada é em vão, meu irmão. Minha irmã, nada é em vão. Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus está atrás dos seus filhos. Abaixe sua cabeça onde estiver, põe a mão no seu coração, se você pudesse ajoelhar. Eu gostaria de orar por você e por sua família, pela igreja, pela cidade, pelo país, pelo mundo. Fazer uma simples oração para que Deus te abençoe essa semana. Porque Ele vive, você vai levantar amanhã e vai vencer coronavírus, vai vencer crise, vai falar, eu vou trabalhar, vou viver, porque a esperança da ressurreição entrou dentro de mim. E é isso que nós cremos. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo teu filho e tua filha que ouviu essa pregação, esse culto, essa mensagem, essa palavra nessa noite. Porque o Senhor vive e nós podemos crer no amanhã. Por isso, Senhor, traga fé e certeza ao coração deles e ao meu, em todos nós. Que a tua bênção, a tua graça seja sobre cada um. Senhor, que essa mensagem, que essa palavra chegue aos corações e à vida de muita gente. Nós cremos na ressurreição, Senhor. É por isso que nós estamos aqui, para proclamar o teu nome. Abençoe os teus filhos, a tua igreja, agora e sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado. Coloca seu pedido de oração aí. Nós vamos orar por vocês. Qualquer coisa que precisar, o nosso telefone vai estar aí disponível, o WhatsApp também. Você pode ligar aí no DDD 37 9842 2206. 9842 2206. Tem um 9 antes, né? Que você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp ou direto em linha para a gente poder orar por você, poder te abençoar durante a semana. Que os irmãos estejam sempre trazendo palavra de fé, sempre palavra de esperança. Compartilhe essa mensagem com alguém. Aí na sua página do Facebook, vai lá e compartilhe ela. Ela vai estar agora disponível no grupo da nossa igreja e também no YouTube para outras pessoas poderem ouvir. Deus abençoe. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as ricas consolações do Espírito Eterno de Deus repouse sobre a sua família, a sua casa e te dê uma semana vitoriosa, grandiosa na presença de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.